Terceirizar ou não terceirizar a TI, né? Tem um risco do terceiro afrouxar a rédea. Estou pagando, é a responsabilidade do cara, não é minha. Decisões são do cliente, o dinheiro é do cliente, o negócio é dele, o risco maior é dele. O fornecedor faz entregas e o parceiro cuida, não só entrega. Quando o cliente mais precisa, o parceiro esquece o contrato e resolve. Depois vai ver. Terceirizar a execução não é o mesmo que terceirizar a responsabilidade. Não é com a gente, mas vamos ajudar, né? A gente se apresenta como equipe de TI. O que na visão de vocês eu nunca devo terceirizar? Esse parceiro que eu estou terceirizando, ele tem padrões? Ele tem ferramentas? Ou ele aceita tudo que eu peço? Fique atento quando ele aceita tudo que eu peço, né? Ele quer um cliente e não ele não quer construir uma parceria. Esse é o 9º episódio do Além do Backup. Meu nome é Maurício, eu estou hoje como Head de Marketing na TechJump. Aqui na mesa comigo tem o Joel, que é gestor comercial, e o Pablo, que é sócio e diretor de serviços da TechJump. Bem-vindos. Bom dia. Bom dia, Maurício. Estamos aí para ajudar. Vamos lá. Terceirizar ou não terceirizar a TI, né? Acho que é uma grande questão, uma grande dúvida aí de empresas que chegam até a TechJump para conversar com a gente, ou que ainda não chegaram para conversar, mas estão naquele pensamento de será que é hora de terceirizar? Ou será que é melhor criar uma equipe de TI interna? Então, são várias dúvidas, tanto estratégicas quanto operacionais, que passam pela cabeça, né, dos gestores das empresas nesse momento em que é uma decisão importante. E hoje o bate-papo aqui é justamente sobre isso, né? E eu queria começar a contextualizar o que é de fato terceirizar uma TI, né? Se hoje o mercado ele já entende essa questão da terceirização como uma parceria estratégica, ou o mercado ainda está com um pensamento antigo de é terceirizar mesmo, joga tudo para lá e fica por isso. Queria que vocês abrissem a conversa aqui, mostrando a visão de cada um sobre como que é essa relação de parceria com o mercado e como que o mercado enxerga a terceirização de TI hoje. Ô Maurício, eu sempre gosto de trazer que tudo é um processo, né? E nós vamos encontrar empresas, gestores em estágios diferentes, né? Então, aqueles mais maduros, aqueles processos menos maduros, né? Eu vejo que é natural a gente nascer, ou seja, nascer um negócio buscando ser autossuficiente, né? Às vezes eu brinco que o pequeno empresário é aquele que bate o escanteio e cabeceia, né? Ele não consegue fazer isso a vida toda, mas ele inicia dessa forma, e é natural que seja assim. Então, ele busca nos seus próximos, né, nas pessoas mais próximas, soluções de TI. E assim nasce o negócio e ele vai caminhando até perceber a relevância que ele tem que dar um passo a mais, né? Vem as inseguranças, vem as incertezas, natural do aprendizado, do processo. E então aí é o momento então que ele tem que fazer algumas escolhas, né? E aí a terceirização sempre uma das alternativas. Vamos falar mais sobre isso. Eu acho que no geral as pessoas, as empresas, enfim, os clientes, claro, tem essa questão de tamanho que o Joel comentou, né? Porque às vezes a pessoa também não tem esse suporte, às vezes até financeiro, de dar espaço, né? A ponto de terceirizar. Mas eu acho que na cabeça de todo mundo assim já está claro que em algum momento ele vai ter essa necessidade, né? Às vezes ele precisa desse passo financeiro. Às vezes ele está ainda na dependência de alguém interno, então ele tem até o receio de terceirizar e acabar acontecendo alguma coisa de quem está lá dentro, ou às vezes ele não quer também deixar de ter essa pessoa lá dentro e ele fica na dúvida, mas como que essa pessoa vai se comportar com a empresa chegando e agregando? Será que ele vai entender que a empresa vai estar aqui para ajudar ele e um somar o outro? Como que a empresa vai lidar com alguém que está aqui dentro? Enfim, né? Tem esse lado também da dificuldade de virar essa chave de alguma forma, né? Às vezes na cabeça, ele, como eu falei, ele já está preparado para fazer isso, mas ele ainda tem alguma coisa travando, né?
mas eu acho que, no geral, todos entendem que terceirizar, ainda mais quando tu está falando que o core ali da empresa não é TI, então não faz sentido, normalmente, na maioria das vezes, não faz sentido eu ter um setor de TI, sendo que eu ganho dinheiro com outra atividade, com um outro produto que não TI, né? Até porque a TI, ela é multidisciplinar, né? Ela tem diversas áreas, diversos pontos que precisa de know-how diferente, né? E às vezes você vai pensar em não terceirizar e, vamos contratar alguém porque está próximo, porque está dentro aqui da minha empresa, não sai nada para um terceiro, mas que essa pessoa ela acaba sendo muito generalista ou às vezes é um profissional começando a carreira ou que não tem ainda um conhecimento avançado em todas as áreas que é necessário. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu fui contratado por uma empresa que não tem uma estrutura de TI, eu vou ter que dar suporte para o usuário, ao mesmo tempo que eu vou ter que cuidar da segurança cibernética, entre várias outras coisas. E para eu, um profissional, me especializar em todas essas áreas, não acontece muito rápido isso, né? Leva muito tempo, leva uma carreira aí trilhada para adquirir esse know-how, adquirir a experiência de resolver as soluções também. Então, a terceirização ela acaba proporcionando essa multidisciplinaridade, né? Uhum. Maurício, esse é um ponto interessante que tu trouxeste do ser generalista, né? Essa multidisciplinaridade, né? Eu penso que a gente até traz internamente na TechJump que quem faz tudo não faz nada bem feito, ou deixa de fazer algumas coisas, né? Então, nós temos uma equipe de 30 profissionais, né? Estamos chegando a 30 profissionais, e a gente ainda não faz tudo, né? A gente tem, estrategicamente, um plano de negócio definido e a gente fez algumas escolhas. Quais ferramentas quer trabalhar, quais escopos a gente atende, qual escopo a gente busca parceiros para complementar, né? Então, nós que somos um time especializado em TI, né, multidisciplinar, ainda não atendemos tudo, imagina uma TI interna, né? Eu queria completar a tua fala que todas as áreas, todas as funções, elas são multidisciplinares, né? Seja a área administrativa, a área contábil, né, a área de vendas, cara, é multidisciplinaridade sempre, né? Então, eu acho que dar atenção ao negócio é ter a capacidade de gerenciar essas multinecessidades, né? Então, eu vejo assim, ter uma TI interna ou não ter, vai ter vantagens e desvantagens, né? Quando eu tenho a opção de ter uma TI interna, pela minha maturidade, pelo porte que eu já atingi, eu vejo que essa TI interna, se ela tiver a capacidade de gerenciar essas competências internas e externas, ela está no bom caminho, né? Então, pensando, né, fechando a multidisciplinaridade, eu acho que a gente pode sintetizar na capacidade de gerenciar essas várias competências que o negócio requer. E aí talvez o generalista seja importante, né? Quando eu me referi a generalista, não necessariamente que seja uma pessoa júnior ou sênior, né? Não está relacionado ao quanto aquela pessoa é capaz ou não, mas no sentido de a pessoa entende de muitas coisas um pouco ou entende muito de poucas coisas, né? Quando te interrompendo só para não virar a página ali, quando a gente depende de um profissional, né, tu tá dependendo de pessoas e não de processos, né? Esse já é aí já é o motivo para tu buscar uma empresa e tu entender que eu preciso ter uma equipe multidisciplinar que cuida de outros tópicos de TI, que eu não vou ficar dependendo do bom senso, às vezes, ou boa vontade, ou disponibilidade de uma pessoa só, né? Porque às vezes eu posso depender, eu preciso melhorar minha segurança, eu vou jogar isso nas costas de um profissional que talvez ele nunca vá ter esses skills que precisa ter para que ele lide com o fator segurança dentro daquela empresa, né? Então,
Quando eu contrato uma empresa de fora para olhar todos esses pontos, eu estou contratando uma equipe que, quando eu vou falar de segurança, essa pessoa vai me falar de segurança com propriedade. Eu preciso levar da minha infra daqui para a nuvem, então eu vou falar com uma pessoa. Então, eu deixo de ter uma pessoa que está dando o melhor dela em todos os pontos, que não necessariamente é o forte dela e que talvez também não vai me trazer a melhor alternativa, né, do que eu ter uma empresa por trás, né? Quando, por experiência, assim, clientes que a gente trabalha junto com uma equipe de TI e a gente não é o setor de TI, há uma divisão de tarefas que é bem clara, assim, né? Então, né, eu tenho clientes que o TI interno cuida da parte de estações, eu tenho clientes que cuida da parte de estação e ele tem uma equipe que cuida da parte de sistema, do sistema em si, olhando para negócio, né? Que não é o que a gente faz hoje, a gente cuida da operação, né? Do operacional ali, os sistemas têm que estar no ar, mas eu não estou olhando para dentro do negócio propriamente do cliente, né? Então, eu acho que é aí onde tem uma sinergia melhor, assim, maior, na verdade, que é quando eu tenho uma equipe de TI lá dentro do cliente, que ele está olhando ali para a gestão de fornecedores, olhando para o negócio, né? E alguém, no caso a TechJump, cuidando da infra dele propriamente, da operação, e alguém lá dentro também tomando as decisões, porque ele não pode achar que a TechJump vai cuidar do TI dele e tomar as decisões. As decisões são do cliente, o dinheiro é do cliente, o negócio é dele, o risco maior é dele, então as decisões tem que tomar, né? Então a gente dá as orientações, mas eu acho que onde tem esse maior ali, maior sinergia ali, como eu falei, é nesse ponto, né? Onde a gente agrega ao setor. Vou usar uma fala do Pablo que eu entendo que é muito relevante. É o risco de não depender de pessoas, mas sim depender de processos. Eu acho que é muito relevante enfatizar isso, né? E a gente, e nesse contexto, não fazer escolhas por gosto, e sim por estratégia, né? Porque quando eu sou o TI, né, há muito do gosto pessoal, né? Vai por quê? Porque é onde eu tenho domínio, a minha zona de conforto, onde eu vou dar o retorno mais rápido, né? Porque eu não tenho tanto tempo assim para cuidar da operação, a manutenção e ainda estudar novas tecnologias. Cara, eu vou pelo gosto, eu vou pelo prático, né? Aí começa o perigo, falta de documentação, definir processo, transparência e reticências. Realmente, quando a empresa começa a criar uma equipe de TI, me corrija se eu estiver errado, mas deve ser rara a situação onde a empresa contrata muitas pessoas, que as pessoas tenham folga, né, para ficar criando, pensando. É geralmente uma equipe enxuta, né? Sim. Todo mundo tá apertando a torneira e não sai contratando sem a real necessidade, né? Sem ver alguém ali, às vezes, com uma sobrecarga que precisa desafogar. Não no sentido de, vamos contratar várias pessoas e aí vamos começar a criar tudo. E nesse ponto, onde existe geralmente uma sobrecarga, uma falta de tempo, é onde as pessoas acabam atendendo no melhor esforço, né? Os profissionais de TI das empresas atendem no melhor esforço e não é que esquecem, mas é que não sobra tempo para cuidar, para ter um olhar mais apurado para a segurança, para documentar processo, para criar as políticas, Invariavelmente eu vou ter um gargalo criativo, Uhum. seja para documentação, seja para trazer novas funcionalidades, novas soluções, algo para agregar. Porque é isso, né? Eu não vou... eu tenho uma empresa de fábrica de tecidos. Eu tenho um setor de TI lá dentro. Cara, eu não vou investir num setor de TI a ponto dele me trazer solução, de sobrar tempo para desenvolver, para trazer... Pablo, o administrador nem escuta. Eu vou comprar máquina, eu vou achar gente que vai me trazer soluções para eu produzir, enfim. Né? Então,
É aí que entra a terceirização, né? Maurício, a gente tem um público bastante eclético, assim, temos pequenas, médias e grandes empresas, né? Eu vou falar um pouco para as pequenas empresas. Tu falou que desculpa te interromper. Pequenas empresas, mais ou menos qual o porte, assim, de quantidade de funcionários, usuários de tecnologia? Estou pensando em 30, 50 usuários. Tá. Dá uma medida, né? Qual é a vivência que eu tenho, né? E eu já, além de viver isso na prática, eu escuto isso com frequência, né? Essa empresa de 30, 50 funcionários, é comum encontrar que tem um rapaz da TI, né? O garoto da TI. E ele faz de tudo um pouco, né? Troca um estabilizador, troca um monitor, instala o Windows e muitas vezes cuida lá da segurança dos servidores e do ambiente de rede. E é comum perceber dois aspectos que eu trago, e eu não quero generalizar, é apenas uma vivência, né? Um ponto de vista que ocorre. Um primeiro ponto é a ociosidade. E quando tu trouxesse que há uma gestão de custo e eu trago recursos humanos na medida da escassez, mas pelo menos eu inicio com um. E esse que eu inicio é muito comum encontrar ociosidade. Porque o apagar incêndio, que é uma prática, ela não pega incêndio toda hora, né? Quando tem um incêndio, vai correndo apagar, mas tem a hora da calmaria. E aí ele volta para a mesinha dele, para o computador dele, se fecha num quadrado, às vezes 2 ou 3 monitores, ninguém sabe o que ele está fazendo, e aí vem a ociosidade. Então, e eu também, Joel, como eu estou só complementando, como eu sou de uma área que não é de TI, eu não tenho como medir. Se ele me disser, não, eu não estou ocioso, né? Eu estou fazendo tal coisa. Cara, eu não tenho tecnicamente como debater. Não, realmente. Quanto tempo tu vai levar para fazer isso aí? Vou levar 5 horas. Não sei se é 5 horas, na verdade. Podia ser 30 minutos, 15 minutos. Ele me falou 5 horas, não sei. É importante, é relevante. Isso. Né? Então, ele fica nessa condição de zona fechada, eu ia chamar de zona de conforto, mas é uma zona fechada, que ele que tem propriedade, né? Ao invés de aproveitar de forma inteligente o tempo, de forma proativa, estudando, buscando tecnologia que vai agregar valor, que vai segurar verdadeiramente o emprego dele, ele se dispersa. Porque nós sabemos hoje que a condição de a gente se dispersar é muito grande, né? Hoje, no passado, eu tinha menos distrações. Hoje, as distrações, que era a palavra que eu queria, ela é muito volumosa, muito numerosa, né? Então, se distrai, né? E uma notícia simples, ele às vezes fica vários minutos uma notícia chama outra, que chama outra, e ele se dispersa. Está sozinho. Não tem ali um ritmo, um processo definido, uma cobrança, né? Ociosidade, tá? Esse é um ponto crítico que eu vejo com frequência e escuto isso de administradores, né? Então, não aproveita o tempo. E deu problema, apaga o incêndio. Ele aparece no incêndio, então. Um outro ponto que eu queria trazer, que é um ponto talvez ainda mais polêmico, que é o nível do profissional, né? Eu tenho a seguinte leitura, assim. Um profissional mediano, né, na média, né, nada espetacular, fazendo o óbvio, talvez o óbvio bem feito. Esse é um profissional que tem pouca aspiração, pouca ambição de projeção profissional, projeção técnica. Esse é um profissional que perdura na empresa. Ele fica ali se protegendo, segurando a informação, e ele perdura na empresa. A empresa está feliz com ele, porque ele me quebra o galho ali bem feito, mas quando eu quero algo a mais, ele não tem essa capacidade não estuda, não está preparado e nem tem essa capacidade intelectual. Mas eu tenho uma outra alternativa, encontrar um profissional acima da média. Tem esse profissional. Eu atraio ele, contrato ele, e aí eu tenho um desafio, reter ele. E reter esse profissional com ótima condição de evoluir num ambiente fechado que evolui muito pouco, estatisticamente eu não consigo reter. E aí vem vem a rotatividade do profissional, né? Então eu não mantenho ali um crescimento contínuo de aperfeiçoamento.
São desafios quando eu internalizo a TI. Estou me referindo aí a pequenas e médias empresas. Perfeito. E nós temos hoje 3 modelos, 3 estágios que uma empresa pode estar em relação à infraestrutura de TI. Falando de pessoas e fornecedores, né? Ou eu não tenho fornecedor e eu tenho 100% interno, né? Uma ou mais pessoas. Ou eu tenho 100% terceirizado, né? Eu tenho 1 ou 2 fornecedores. Um cuida do meu sistema, o outro cuida da minha infraestrutura e segurança e por aí vai. E eu tenho uma combinação, né? Algo misto, né? Eu, empresa, tenho alguém interno para fazer suporte nível 1, por exemplo, né? Ou eu tenho alguém para cuidar do meu sistema, ou, enfim, eu tenho pessoas mais específicas para algumas atividades, como o Pablo falou, né? Um papel definido, e eu tenho o fornecedor com o papel dele cuidando de outra área, né? Na visão de vocês, o que é um modelo melhor? Claro que a resposta vai ser depende, né? Mas vamos imaginar o cenário, por exemplo, da empresa que o Joel trouxe, de 30 a 50 funcionários, e depois podemos falar de um cenário de 50 a 100, 50 a 200 funcionários e outros portes também. Então, mais ou menos, o que é mais comum, não o que é o melhor, mas o que é mais comum encontrar em cada perfil de empresa? 100% terceirizado, interno ou misto? Bom, nesse exemplo do Joel, o mais comum é 100% terceirizado. Tá? Primeiro, porque não é o core business da empresa, certo? Normalmente não faz sentido eu lidar com um técnico, sendo que, cara, eu posso ter uma empresa que ele vai cuidar de tudo para mim, tá? Mas existem casos específicos, por exemplo, digamos que seja um hospital, uma clínica, por exemplo. Cara, o cara está num atendimento ali, ou às vezes um comércio, que eu não posso, meus caixas não podem parar, senão eu não faturo, entende? Então, nesses casos, eu posso ter um técnico residente, né, um técnico no local lá, em horário comercial, pode ser um técnico contratado da TechJump, alocado lá dentro, ou pode ser um técnico que o cliente contratou por conta própria e ele está, né, trabalhando lá dentro. Nesses casos, contratado pela TechJump, o cliente tem o benefício de que ele não precisa fazer a gestão técnica dessa pessoa, né? Então, por exemplo, se eu contratar ele vai estar aqui por conta própria. Se a TechJump alocar ele aqui, quem faz a gestão técnica é dele. Se ele não está atendendo tecnicamente, é eles que vão avaliar. Se precisar trocar, se esse profissional não tiver, sei lá, está de atestado, por exemplo, né? Eles vão colocar outro aqui. Então, tem essas questões. Mas, no geral, assim, respondendo diretamente a tua pergunta, no geral, terceirizar totalmente faz mais sentido. O setor de TI, meu setor de TI é a TechJump. Casos específicos, vale a pena analisar um técnico em horário comercial aqui dentro. Fora isso, cara, assim, 90 e poucos % dos atendimentos se resolve remotamente. É mais prático para a empresa, para a TechJump, é mais prático para o cliente, é mais rápido, não precisa esperar um técnico chegar lá. Então, na maioria das vezes, se resolve remotamente, não faz sentido eu ter uma pessoa. Só em casos bem específicos. Tá? A nossa vivência para pequenas e médias empresas vem bem ao encontro que o Pablo está trazendo, né? Que é a terceirização ser autossuficiente, né? Ou seja, não exige um profissional local, né? Quando a gente está a distância geográfica é muito alta, né? Ou seja, a gente está em outro estado, em outra cidade, já requer alguém que possa fazer um atendimento físico. Então, tem essa situação, né? Então, numa situação de deslocamento rápido, né, a gente se desloca num horário agendado e atende e a operação não vai parar, né? Mas um ambiente à distância já exige alguém local, né? Seja um apoio
contratado, profissional, né? Ou às vezes até um auxiliar administrativo ou um parceiro que tem esse papel do físico, né? Maurício, voltando à tua pergunta, assim, eu acho que as 3 maneiras de ter uma TI 100% interna, 100% terceirizada ou híbrido, ela tem vantagem e desvantagem. E volto a falar da maturidade, né? Então, vai depender da maturidade do negócio, maturidade da empresa mesmo, a nível de percepção de TI, né? Então, assim, uma TI 100% interna, ela pode gerar ela tem uma vantagem, que é um controle total, né? Mas pode gerar uma dependência, um alto custo, né? Pode ser, então, vai ser mais caro que ter uma TI terceirizada. Já uma TI 100% terceirizada, ela pode gerar uma dependência muito alta, né? Principalmente quando não tem processo definido, quando não tem documentação, né? Quando a gestão interna ela se distancia do terceirizado. O terceirizado fica com autonomia e passa a ser uma caixa preta. Então, ao invés de eu ter uma caixa preta interna, eu passo a ter uma caixa preta externa, né? Então, e aí pode ser o híbrido, então é a melhor solução? Depende também, depende da maturidade, né? O fato é que a tomada de decisão, como o Paulo já trouxe, tem que ser da empresa, não do terceirizado. Então, a terceirização não é virar as costas, é ter sob controle, ainda mais, né? Mas a informação, a gestão do ambiente, a gestão da entidade, as políticas, o processo é da empresa, não é do terceirizado, né? Então, o gestor do contrato ele tem que ter esse terceirizado à mão. E eu acho que isso ganha as 2 empresas, a contratada e a contratante, né? Então, acho que é isso, é observar qual é o ponto de equilíbrio de acordo com a maturidade, mas eu tenho assim, muita clareza. Assim, eu, Joel, administrador, não teria uma TI 100% interna. Eu acho que as desvantagens são mais acentuadas do que vantagens. Joel, tu citou algumas coisas que é importante a empresa ter o controle, mas eu queria deixar isso bem claro. O que na visão de vocês eu nunca devo terceirizar? Tomada de decisão. Eu não posso... Eu como empresa, a contratante, eu tenho que participar de todas as tomadas de decisões, eu tenho que receber as informações e eu decidir o que realmente eu vou ter que fazer. Eu não posso largar na mão do terceirizado, né, que tome as decisões aqui dentro do que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que manter, como o Joel falou, eu tenho que ter também na mão, digamos assim, o que está sendo feito, o que é feito aqui dentro, como que é feito. Eu tenho backup, como é que está o backup, eu tenho antivírus, eu tenho não sei o quê. Eu tenho que me preocupar, eu não posso... ele me falou que eu contratar, eu confio. Não, eu tenho que participar, então eu não posso deixar tudo na mão dele, sabe? Eu tenho que ter isso eu não consigo, eu não devo, na verdade, terceirizar essas decisões e como é que eu vou dizer? Essa responsabilidade? Eu preciso auditar. Perfeito. Não é bem a palavra, mas eu preciso ter como auditar isso, entendeu? Tipo, cara, o que ele tá me falando faz sentido? Tá sendo feito? Como é que eu tô? Eu tenho que me preocupar. Cara, eu vou pegar um ransomware aqui na minha rede, vai parar tudo. E como que eu tô protegido disso? Então, quando eu começo a ter esses questionamentos, eu não tô mais largando a decisão de tudo e confiando de tudo que o terceiro tá me falando. Então, isso eu não posso deixar na mão dele. É eu, empresa, que eu tenho que decidir, entendeu? Acho que esse é um dos pontos. E para isso, mesmo eu terceirizando toda a minha TI, né, ou seja, não tendo ninguém internamente, eu não posso ser negligente, eu não posso me isentar da responsabilidade de, no mínimo, conhecer, estudar um pouquinho, saber o que é um antivírus, saber o que é um firewall, saber o que é uma licença, saber dos riscos, né, que hoje circulam na internet. A
A gente tá num momento aí, já há algum tempo, de era digital, totalmente digital. Então, cara, assim, ser um administrador, hoje em dia não dá mais para admitir que a pessoa não se aprofunde de alguma forma no assunto, no tema, para conseguir debater, né, e questionar o terceiro, né? Eu acho que quando eu não sou especialista, eu penso que no mínimo tem que usar a lógica, né? Eu acho que a lógica me leva a alguns parâmetros de tomada de decisão, né? Então, e naturalmente eu posso investir um pouquinho de tempo e pesquisar o que funciona, o que significa algumas siglas, né? Já, né, a gente falou de antivírus, mas já ouviram falar de EDR, né? Ué, o que é EDR? É mais importante que o próprio antivírus. Né? Na verdade, a própria palavra antivírus também já está defasada. Né? E a gente se contenta com antivírus. Mas aí escutou EDR, escutou XDR e nem parou para dar uma pesquisadinha. Eu tenho já o EDR. O que é o EDR? Sim. Né? Então, tá muito fácil a informação. Então, lê lá 5 linhas, já vai entender o que é EDR. E daqui a pouco, TI, nós temos EDR, estamos protegidos. Né? Não vou conceituar aqui já para deixar essa curiosidade. Né? Pesquisem. Maurício, uma frase assim que me veio, terceirizar ou não terceirizar, né? Eu terceirizar a execução não é o mesmo que terceirizar a responsabilidade. Eu acho que a terceirização é isso, é pensar na execução e não na responsabilidade. Né? A gente entende que a responsabilidade tem que ser da contratada, né? Da contratante, perdão, né? Então, eu acho que esse é um ponto-chave assim, né, da terceirização. Então, o que não deve ser terceirizado? A decisão estratégica não deve ser terceirizada. O core dos negócios não deve ser terceirizado. Né? A governança dos dados não deve ser terceirizada. A propriedade dos dados também, né? Os dados, a política de acesso... Os dados da minha empresa, eles devem estar abaixo de ferramentas de propriedade da empresa, né? Então eu não posso sublocar espaço e aí a empresa sai e tá aí meus dados. Então eu tenho que ter todas as informações abaixo do que é de minha propriedade, por mais que ele administre, ele faça gestão, mas os dados estão comigo. Isso é importante. Eu posso terceirizar a segurança dos dados, mas os dados não. Os dados são ativos, né? São ativos, né? Então, eu acho que esses são os pontos, assim. Outra coisa que não posso terceirizar é o relacionamento entre as áreas de negócio. É a minha gestão, né? Então, faz parte do meu core. Eu acho que são pontos de atenção. Né? Então, a execução me parece ter uma lógica adequada para terceirizar. A responsabilidade não faz sentido e por isso que não deve virar as costas para o terceiro. Eu tenho que fazer gestão do contrato. Eu já vivenciei gestão de contratos e às vezes a gente não dá muita atenção ao terceirizado. Eu confio, né? Já está comigo há muito tempo e eu até dou pouca atenção porque eu tenho outras prioridades, tenho outros incêndios para pagar. Né? Tem o risco do terceiro afrouxar a rédea. Né? Então é importante, essa expressão afrouxar a rédea não é ter corda curta, né? Mas ter assim a cadência de troca, né? Então tem que manter, né, sintonizado com o meu negócio. Então esse distanciamento cai a qualidade. Então é a responsabilidade da contratada manter-se ativo com o contratante, tá? Não é só também terceirizar essa responsabilidade. Estou pagando, é a responsabilidade do cara, não é minha, né? Eu penso que eu acho que ambos têm que ter esse compromisso, né, de a terceirizada retornar com as entregas combinadas, né, e a empresa demonstrar e ter efetivamente interesse por esses entregáveis. E quando o entregável não agregar mais valor, melhora o entregável, né? Senta, conversa, eu preciso mais, preciso diferente, isso já não me faz mais sentido. Eu acho que é a 4 mãos o tempo inteiro. Perfeito. Queria fazer uma outra pergunta. No ano passado, eu pude acompanhar a TechJump na visita presencial num cliente e lá uma pessoa importante da empresa falou assim, o nosso diretor proibiu a gente de chamar a TechJump de fornecedor. Tem que chamar de parceiro.
Boa. Eu queria que vocês explicassem qual é a diferença, né, que vocês entendem dessa mudança de nomenclatura, né? Fornecedor e parceiro, né? O que muda na prática, o que muda no dia a dia e como que a TechJump, o que a TechJump prioriza no atendimento aos clientes? Eu acho que, assim, na verdade, essa é uma fala que até a gente, internamente, a gente procura, né, falar em parceiro e quando fala com o cliente, né, a gente se apresenta também como parceiro e tal. Né, aí tratando da nossa cultura, porque, cara, a intenção é a gente... Quando eu falo fornecedor, ele é alguém que está fazendo algo que eu estou pagando, simplesmente, né? Mas não é o cara que, cara, a indústria lá parou sábado de madrugada por um problema na rede de alguma coisa e eu vou ligar, os caras vão... Às vezes não é nem eles que vão resolver, mas, cara, eles estão junto e vão me ajudar e, cara, eu preciso pensar em algo da empresa, sabe? É diferente. Então, essa cultura é o que a gente tenta passar, inclusive, para a equipe técnica, de que, cara, assim, não é com a gente, mas vamos ajudar, né? A gente se apresenta como equipe de TI, então vamos ajudar, vamos abraçar, vamos entender, vamos se envolver com às vezes, outro fornecedor que às vezes não virou parceiro ainda e ele está com aquela cabeça ainda de fornecedor simplesmente. Então, vamos envolver esse cara, né? Vamos ajudar de alguma forma, né? Então, da parte da TechJump, isso é uma cultura que a gente tenta, né, implantar a todo momento, pessoas novas que entram. E eu acho que isso é importante, é uma nomenclatura aí que né, para quem quer ter longevidade aí com o cliente, não tem como sendo simplesmente um fornecedor, senão vira alguém que no momento que ele já não está mais entregando, eu vou trocar, porque, né? Maurício, o fornecedor, me veio à mente assim, o fornecedor faz entregas e o parceiro cuida, não só entrega. Eu vou dar um exemplo prático do backup. Se preocupa, né? Se preocupa, né? Tenta se colocar no lugar do cliente pensando na operação, né? O quanto aquela operação é crítica, né? Um backup, vou dar um exemplo, o backup, né? Além do backup, me veio a palavra backup. Eu tenho uma alternativa, que é fornecer um backup, implantar o backup e ligar lá o botão e o backup está rodando. Vender ferramenta, simplesmente, né? E aí, joia, ligo o botão e viro as costas, vou para outra ferramenta, vou para outra demanda, né? E tem uma outra realidade, que é, além de ligar o botão, é todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, cuidar desse backup, verificar se ele foi bem, se ele aconteceu, se gerou erro, né? Se quando eu precisar do backup eu consigo restaurar os arquivos que me são requeridos, né? Então, e a gente vê isso quando a gente assume, é muito comum a gente assumir uma nova empresa para fazer gestão, e o administrador sempre nos informa que tem backup, né? E a gente vai fazer as primeiras iniciativas, a gente percebe que o backup está 6 meses sem fazer, está às vezes mais tempo do que isso sem fazer, né? Por quê? O fornecedor entregou, ligou o botão e foi fazer outras coisas, né? Então tem que cuidar, tem que dar atenção. E o contratante fez o mesmo, né? Contratou ele, confiou que o backup estava sendo feito e eu fui cuidar de outras coisas, né? Então, isso volta um pouquinho que a gente falou antes, da responsabilidade, da importância de eu saber realmente está sendo feito, não está? Então, muito bom o exemplo do Joel. Hein? Tem um cliente nosso que me ocorreu agora, que tem uma rotina bem definida, ele periodicamente nos exige um restore de uma pasta que ele escolhe, né? Então já é a rotina dele, ou seja, ele faz um chamado para nós, restaura tal pasta. E a gente vai lá e faz o restauro e ele vai lá conferir, né? É uma prática semelhante ao que a TechJump pratica, mas essa é uma iniciativa do cliente, né? De ele estar compartilhando essa responsabilidade de quando tiver uma situação crítica, né, um incêndio propagar, vai funcionar, né? Então é isso aí, eu acho que a palavra entrega e a palavra cuidar
Para mim fez sentido quando eu trouxe essa informação. Tem duas situações essenciais que eu considero que diferencia bastante uma relação de fornecedor, contratante e fornecedor, né, e uma relação de parceria. A primeira delas é da parte do fornecedor ou do parceiro, né, quando o cliente mais precisa, o parceiro esquece o contrato e resolve. Depois vai ver. Porque no olho do furacão, tu não vai dizer, não, isso aí eu não atendo, não, hoje é feriado. Ou SLA é 2 horas. Estou dentro do SLA. Exatamente. Então, é fundamental que o prestador de serviços, para ser um parceiro, ele esqueça o contrato nos momentos difíceis. Ponto. No dia a dia, ele tem que cuidar, tem que ser proativo, tem que ser tudo isso, mas, sinceramente, isso já é o esperado, né? Agora, o que não é o esperado? O que te faz realmente, sabe, ir para uma câmera e dar um depoimento para um parceiro? É realmente quando ele não larga a mão e ele não mede esforços quando tu mais precisa dele. Mas existe a volta disso, né? Para ser uma relação de parceria e até para esse comportamento no parceiro ser recíproco, o cliente ele tem que entender que do outro lado tem uma empresa, que tem pessoas, que o fornecedor precisa ganhar junto contigo. Não é só porque tu paga que ele está lá na obrigação de cumprir o seu contrato, né? Ele também tem que crescer. Então, o cliente proporcionar essa parceria esse crescimento para o seu parceiro é fundamental também para o parceiro ser cada vez mais, dar mais atenção, se importar cada vez mais e que essa relação ela cresça junto e perdure por muito tempo. Boa colocação, Maurício. Me veio assim à mente uma outra estrutura, outra vez um outro contexto que eu entendo que é relevante para ambos, né? E é importante quem contrata ter essa percepção que o terceirizado, estamos falando a nível de TI, né? Ele precisa atingir uma maturidade e implementar padrões, né? Padrões de ferramenta, padrões de processo, para que ele possa gerar produtividade, naturalmente, mas que ele possa ter, claro, os combinados de entrega e aí cumprir as entregas, né? E isso é um ponto que a TechJump já atingiu, né? E ela já consegue filtrar algumas personalizações, né? Então, já chegou para nós empresas querendo nos contratar e querendo uma personalização, né? E no detalhe, assim, né? E a gente se perguntou naquele momento, poxa, é mais um cliente, né? Por que não atender? E aí, como dizer não para esse cliente? Não é simples, né? A gente não é arrogante, não gostaríamos de soar arrogância ao dizer não vou te fazer uma proposta. Não é uma decisão simples, não. A gente viveu isso recentemente e me veio esses questionamentos assim. E aí me veio também essa percepção de maturidade da TechJump, né? Que é atender os combinados, propor os entregáveis, né? Então, quando essa empresa que está contratando, né? A contratante, né? Tá trazendo ainda uma necessidade de personalizar muito esse atendimento, ela ainda me vem assim o ponto de maturidade que ela está, né? E ainda a percepção de ela não estar atento à capacidade de entrega. Porque temos prestadores de serviço concorrentes à TechJump que vão fazer essa personalização. Mas essa personalização ela tem um risco, na minha visão, que é esquecer dos combinados, né? Então, eu atendo muitos com combinados diferentes e eu vou esquecer das entregas, né? Porque os processos não estão padronizados, não estão definidos. Eu tenho ferramentas específicas para cada tipo de contrato. Eu vou fechar, depois eu vejo o que eu faço. Exatamente. Mais ou menos isso. É isso aí. E aí eu desculpo com a palavra que... Fica papo de vendedor. Isso. Né? Então, a responsabilidade da TechJump que nos veio foi isso, né? É a gente manter o compromisso de entregar os combinados.
E para isso precisa de padrão em várias frentes, né? Então é um ponto assim que eu gostaria de destacar, que é um ponto de atenção até de quem está buscando um parceiro no mercado. Esse parceiro que eu estou terceirizando, ele tem padrões, ele tem ferramentas ou ele aceita tudo que eu peço? Fique atento quando ele aceita tudo que eu peço, né? Ele quer um cliente e não ele não quer construir uma parceria. E que ele sabe fazer tudo também que eu peço. Porque não é, a gente sabe o tamanho que é TI, que são as tecnologias, a velocidade que corre. Cara, assim, não tem como. Mas só complementando essa questão que tu falou, que não só por tu estar pagando a empresa em si, e a empresa que está recebendo, no caso, também tem que evoluir com esse cliente. A gente volta de novo naquela questão da cobrança por parte do cliente, da contratante, a contratada, que, cara, tem que ter essa cobrança, essa conversa, e isso ajuda. Claro, vai ter empresas que, cara, fui contratado, quanto menos me chamar, melhor, né? Mas tem a empresa que, cara, assim, não, me chama, deixa eu te ajudar, né? Porque às vezes tu fica envolvido na operação do dia a dia e faz as coisas funcionar e não parar e tudo mais. Mas tu quer parar também um pouco para ajudar o cliente a pensar no negócio dele de alguma forma, porque isso vai te trazer insights novos, vai te evoluir de alguma forma, vai te fazer aprender. Então é importante ter essa troca a todo momento. De ambos os lados, né? Pablo, e a gente traz também para o cliente a nossa experiência, a nossa vivência. A gente vive várias realidades e a gente consegue trazer o que funciona e o que não funciona. Né? A gente não é nunca dono da verdade, a gente traz a nossa experiência, né? Mas, porque a decisão final, no final das contas, é do cliente. Perfeitamente. Né? Mas contribuir com vivência, com evidências, eu penso que colabora muito com a tomada de decisão. Isso a gente consegue trazer quando é uma empresa que presta serviço numa área específica, né? Então, e ainda mais quando tem uma história de 24 anos. Né? Excelente. Para a gente ir para a última parte aqui da conversa. Decidir terceirizar. Às vezes decidir pela dor, né? Porque preciso de um fornecedor, um parceiro de TI. Mesmo que eu tenha alguém interno, esse alguém interno já não dá mais conta, ou preciso de um apoio especializado, enfim. Cansei de sofrer, Maurício. Cansei de sofrer. Independente do cenário, em algum momento eu vou precisar de um prestador de serviço de TI. Sim. Legal, fui para o mercado. O que vocês indicam? Tá? Quais são as dicas que vocês dão em como buscar um parceiro de TI, né? E quais os principais erros que eu posso evitar, né, nessa contratação e nesse período de início da relação com o meu parceiro novo? Bom, eu acho que primeiro de tudo é preço, né? Se eu decido mudar e eu vou para fora só olhando para preço, às vezes eu não vou agregar em nada, às vezes o cara que eu tinha aqui dentro era até melhor do que a empresa de fora, né? Então, não sei se o João concorda, mas isso é um fator, assim, eu não posso olhar, eu tenho que, claro, eu tenho que administrar né, um valor ali que eu tenho para gastar com isso, mas, cara, não posso simplesmente olhar para preço, tá? Senão eu vou ter mais do mesmo. Orçamento e preço são coisas diferentes, né? Isso. Eu tenho um orçamento, eu tenho uma disponibilidade financeira. Agora eu estou olhando para o mercado, eu tenho 3 mil para gastar, mas eu achei o de 1.500. Sim. Ou vou no de 1.500. Claro. Não dá para ter só... Sobrou a metade. Então não dá, tem que olhar, porque senão eu já dei o primeiro passo errado e eu vou, como eu falei, é mais do mesmo, eu vou ter os mesmos tipos de erro, porque se está me cobrando pouco, é porque, e a gente sabe, no final das contas, para eu ter para o intelecto crescer na empresa, no final das contas, tu tem que gastar, tu tem que contratar gente nova, tu tem que agregar, e isso tem um custo e, cara, não consigo cobrar pouco e te entregar muito. No final das contas, na prática é isso, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é esse.
Toda tomada de decisão, ela nunca pelo menos não deveria ser pautada numa única variável, né? São várias variáveis. O preço é uma delas, né? Mas eu penso que empresas maduras, elas entendem já que não é só custo. TI não é só custo. TI não é só suporte, né? TI é continuidade, é segurança, né? Me dá a condição de crescer. Eu acho que quando tem essa percepção, ela é muito relevante para tomar decisão, né? Eu também entendo que esse terceirizado, ele precisa... Eu acho que tem uma palavra que eu sempre gosto de trazer, que é a empatia, né? Tem que fazer sentido a conversa, tá? E é muito além de papo de vendedor, né? Essa empresa faz sentido, ela tem valores que se encaixam com os meus, né? Essa conversa, eu estou acreditando, né? Me pareceu organizado. Perfeita, faz sentido. Vão ter processos, vão documentar, né? Então, as empresas, os clientes que essa empresa já tem, elas me espelham. Eu gostaria de estar no mesmo nível delas, né? Eu gostaria de fazer parte desse time da carteira de cliente. Eu acho que isso já me traz a percepção de pertencer e de querer ter aquele parceiro, né? Eu acho que são esse contexto aí que eu entendo que são relevantes para uma decisão. Tem que fazer sentido a conversa, o discurso, claro que ele vem, mas depois eu tenho que constatar se esse discurso faz sentido para mim, né? E aí buscar provas sociais, né? Tem cliente falando... O que os clientes estão falando desse prestador de serviço, né? O que falam faz sentido para mim, né? Eu entendo dessa forma assim, um parceiro estratégico, que é o caso de uma empresa terceirizada de TI, uma MSP, ela precisa ter essa qualificação de estar à altura do meu negócio. Quando eu contrato um profissional, eu não vejo tudo isso. Esse profissional, né, faz sentido ele estar no meu time, ele vai agregar valor, ele vai fazer parte, ele vai absorver a minha cultura. O terceirizado estratégico, eu penso da mesma forma. Vale para uma contabilidade, vale para o escritório de advocacia e vale muito para uma área de TI, que são áreas estratégicas. Perfeito, senhores. Muito obrigado pela conversa de hoje, né? Foi mais sucinta do que o nosso padrão, mas eu acho que atendeu bem a expectativa aí do assunto, né? E esse foi o episódio de hoje. Obrigado você também que nos acompanhou até agora. Obrigado, Maurício. Valeu.